Tá bom. Então, esse é o nosso estudo sobre autoeducação, né? O nosso curso público de iniciação à autoeducação. É, e como qualquer outro curso que eu dou, eu sempre gosto de começar explicando a razão de ser disso daqui, né? É, bem, uma vez que se mostra no YouTube, eu não tenho nenhum intuito financeiro, né, com o curso. Mas isso atende primeiro a uma demanda minha, né? Uma demanda interior minha, que é a de compartilhar uma coisa que me fez bem e, na medida mesmo em que compartilho, tentar aperfeiçoar cada vez mais isso, né? É, bem, a minha vida intelectual em particular, ela é organizada ao redor de vários temas que eu gosto de estudar, né? Que eu concebo simbolicamente como se fossem várias caixinhas, né? Que guardam cada uma um projeto meu, né? Mas a primeira caixinha que, por assim dizer, eu formei nos meus estudos foi justamente a caixinha do estudo em si mesmo, né? No sentido de que é, a grande virada que eu tive na minha vida intelectual foi concebê-la de outra forma, né? E isso foi marcado por um assumir de que a minha educação deveria ser uma autoeducação, né? Bem, para entender bem isso, e aqui já começamos de fato o nosso curso, o nosso estudo, convém notar que a vida intelectual tem alguns dilemas, né? É, primeiro, opa, primeiramente, o dilema da dos temas de estudo. Isso é isso simbolicamente está consignado na pergunta o que eu devo estudar, né? A gente nunca sabia exatamente a que áreas nós devemos nos dedicar, né? E passamos é, meses e meses, anos e anos tentando descobrir qual é a nossa vocação intelectual, né? Não apenas se temos, mas qual é a nossa vocação intelectual específica. Depois, há também a questão da ordem dos estudos. Isso é tudo bem, dito que eu tenho que estudar tal coisa, por que ordem eu devo seguir? Quais livros eu devo pegar? Qual é a hierarquia entre eles? Qual eu tenho que ler primeiro e principalmente e qual eu tenho que ler secundária e subordinadamente, né? É, também a ordem dos estudos costuma criar muitos dilemas interiores às pessoas, né? Depois, e mais ou menos ligado a esses outros dilemas, tem também o dilema do termo dos estudos. Isso eu devo estudar aquilo que eu gosto, eu devo estudar aquilo que vai ser importante para mim, eu tenho que estudar aquilo que financeiramente vai me render algum resultado. É, como escolher o que eu vou estudar, né? Por qual motivo eu vou estudar o que eu tenho que estudar? E nisso o dilema do termo se liga mais ou menos ao dos temas, né? Enfim, e justamente por ter passado por todos esses dilemas e ter buscado uma resposta de respondê-los e tê-la encontrado de certa forma, é que eu resolvi dar esse estudo, né? E a grande resposta que eu dei foi justamente a elaboração da minha teoria da autoeducação, né? Que eu venho aplicando desde então e que tem dado muitos frutos, né? É, e bem, no começo de tudo, eu acho que é interessante dizer que distinguir, para organizar bem a nossa cabeça, três tipos de estudo. Um é o estudo pessoal, outro é o estudo acadêmico e, por fim, há um estudo profissional, né? E os estudos se distinguem um dos outros justamente por aquilo que estão intentando, né? Então, o estudo profissional ele tem justamente por finalidade o dinheiro,
né? O estudo profissional é aquele que se destina a nos dar o conhecimento capaz de extrair na praxis, né, na prática, a, a maior lucro econômico, monetário que conseguimos. Né? É um estudar pelo lucro mesmo. Né? O estudo acadêmico não. Ele é um estudo pela nota. Né? Que, tipo assim, dado que na prova vai cair tal coisa, tenho que estudar tal conteúdo e assimilar tais verdades, tais teses. Né? É claro que o estudo acadêmico acaba que também nos faz conhecer verdades interessantes até, né? Mas a finalidade dele não é essa, né? E a prova disso é que se a, o estudo acadêmico não tivesse por critério a nota, não seria a nota o critério de aprovação-reprovação. Sendo ela o critério de aprovação-reprovação, a finalidade do estudo acadêmico é justamente nos fazer tirar boas notas. Né? É claro que a nota significa um certo conhecimento interior, né? Mas é apenas na medida em que esse conhecimento interior que a nota significa pode ser expresso por ela, que a finalidade do estudo acadêmico também vai ser esse mesmo conhecimento que a academia dá. A academia que entende de escolas, universidades. Né? E, portanto, é muito mais próprio dizer que a finalidade dele é a nota. Né? Já o estudo pessoal, não. O estudo pessoal tem por finalidade a mesma verdade. Né? E por que eu acho interessante começar distinguindo essas três coisas? Justamente porque cada uma delas vai ter a sua importância na nossa vida. E é importante que, quando a gente está operando, quando a gente está agindo no nosso dia a dia, estudando tal ou qual conteúdo, a gente entenda em qual dessas caixinhas nós estamos, em qual desses três atos nós estamos realizando, porque cada um deles vão ter regras específicas. Né? É claro que o estudo que se direciona ao dinheiro, ele tem uma finalidade muito prática, né? E que deve ter uma referência na realidade muito forte, não apenas no sentido de querer ser realista, mas realmente no sentido de querer ser efetivo, pragmático. Né? O estudo acadêmico, é claro que ele vai perseguir a verdade, mas na medida mesmo em que ele intenta tirar boas notas, ele deve se subordinar, por exemplo, no seu processo, aos livros didáticos que o professor está dando e seguir aquela trilha sem reclamar muito e assimilar o que o professor quer que se assimile, né? Sem muitas divagações. Já o estudo pessoal, não. O estudo pessoal, por ter por finalidade a mesma verdade, né? E a, a aquisição de conhecimento pelo sujeito, ele vai ser muito mais livre, né? E o primeiro passo é esse, né? Distinguir estas três coisas, né? Importante dizer que isso já dissolve muitas das nossas crises intelectuais, né? Na medida em que, bem, se o estudo profissional ele intenta conseguir dinheiro, eu não tenho que durante ele ficar buscando realização pessoal, né? E isso é tanto bom para a profissão quanto bom para o estudo pessoal, né? Isso se aplica à profissão como um todo, né? A profissão não foi feita para realizar, a profissão foi feita para dar lucro, né? A partir do momento em que você tenta se realizar com a profissão ou tenta lucrar com a realização, as duas coisas vão ser corrompidas. Você nem vai ter a eficácia financeira que poderia e não vai sustentar aqueles sobre os quais você tem alguma responsabilidade, nem vai se realizar de fato. Né? Você vai corromper os teus ideais pelo dinheiro e vai tornar ineficaz o teu processo econômico por querer jogar muitos ideais ali. Né? É claro que os dois têm lugar, mas em momentos diferentes. Como um grande ideal de vida, pode sim acontecer um momento no qual você harmonize perfeitamente profissão e realização, mas isso não é uma coisa nem fácil e nem próximo, né? É uma coisa que demora um tempo e que dá trabalho. Né? E portanto, de início, é bom que você tenha as duas coisas separadas e não exija de cada uma dessas atividades coisas que elas não podem dar agora.
né? Realização, você busca realização. Profissão, você busca dinheiro. E tem que ter essas coisas bem claras, né? E tá bom. E por que eu começo falando isso? Justamente para dar a base da autoeducação, né? A autoeducação, ela vai estar localizada aqui. A autoeducação, ela vai ser um modo de levar os nossos estudos pessoais. E daqui já sai uma certa resposta à pergunta: o que é a autoeducação? O que é a autoeducação? Nós respondemos: é um modo de levar o nosso estudo pessoal. E, portanto, ela vai seguir as regras do estudo pessoal. Investigando as regras do estudo pessoal, a gente já vai ter certas regras da autoeducação, né? Certos princípios da autoeducação. Vamos voltar tudo aqui então e vamos nos perguntar o que é o estudo pessoal, né? O estudo pessoal é aquele momento do nosso dia no qual nós expandimos maximamente a nossa alma em direção às verdades que nós mais aspiramos, né? Isso não é uma definição técnica, mas esclarece bem o que é a coisa, né? E alguns detalhes importantes do que eu disse. Primeiro, o estudo pessoal ele visa sanar a nossa curiosidade de certa forma, né? Não as nossas curiosidades rasas, mas as nossas curiosidades profundas, né? A gente vai comentar ainda sobre o sistema da curiosidade, mas é bom ressaltar isso desde já, né? E nesse mesmo sentido, o estudo pessoal ele visa atender a nossa vontade intelectual. Isso sabe aquele momento em que você ouve falar sobre um certo tema e você fala, cara, que coisa absolutamente interessante, né? Que vontade de saber mais sobre essa coisa, né? Como eu queria poder me dedicar a entender melhor este assunto, né? O estudo pessoal é o momento no qual a gente dá vazão a esse impulso do caramba, como eu queria entender mais sobre isso, né? Portanto, o critério supremo dele, assim como era a curiosidade não rasa, mas profunda, é também a vontade, não rasa, mas a nossa vontade profunda de conhecer a verdade, né? É aquele momento no qual a gente vai estudar aquilo que a gente queria muito estudar, né? E aqui vem uma certa resposta a um dilema da vida intelectual também, que é o de, pô, mas e aí, eu vou seguir as minhas aspirações ou a ordem clássica de estudos, né? Tem um monte de professor na internet aí que fica criando prerrogativa de, você tem que começar estudando tal ou qual coisa, né? E a grande verdade é que isso é totalmente desumano, né? Você dizer que um sujeito no início tem que estudar por uma ordem muito rígida e que se ele não fizer aquilo tudo vai dar errado, porque nenhum dos grandes gênios fizeram isso, né? Pelo contrário, se é verdade que os grandes gênios tinham e seguiram alguma ordem nos estudos, também é verdade que eles fizeram isso depois. De início, você sempre tem o amor, né? Assim como na vida em família, né? É claro que as famílias mais perfeitas são aquelas que seguem uma certa regra de vida, né? Que tem um certo modo de conduzir a casa, cuja casa e cujo lar tem certos princípios. Mas no início, antes de haver a casa ou de haverem os filhos, houve o amor entre o marido e a mulher e que não seguia exatamente um script pronto, né? Mas a paixão ela demanda um espaço para se expandir. É claro, ela tem limites que ela não pode ultrapassar, mas esses limites são negativos, né? Isso eles dizem o que a paixão não pode fazer, mas eles não prescrevem o que ela deve fazer, né? Assim também no estudo, a gente tem certos limites de, putz, é claro que se você está estudando, você não pode estar, sei lá, virando cambalhota ao mesmo tempo, né? Não fique virando cambalhotas enquanto estuda. É claro que enquanto a gente está estudando, a gente não deve, sei lá,
tentar ler o livro de ponta cabeça, tipo, coisas óbvias assim, né? Só que preceituar desde o início o que o sujeito deve estudar ou o que não deve é castrar aquele primeiro amor que ele teve pela vida intelectual. E, e a grande resposta a esse dilema é justamente esse: você tem que começar estudando aqueles temas pelos quais algum dia você já se apaixonou, né? E começando por ali, na medida em que ganha convivência com aquele tema, vai dando uma ordem nos estudos, né? A ordem, ela, no seu sentido mais profundo e correto, ela floresce do amor, né? E não o amor da ordem, né? Assim como, por exemplo, no Evangelho você tem essa coisa, né, de que a lei decorre do Espírito, não o Espírito da lei, né? Um é primeiro e principal e ordenador, o outro é secundário e subordinado, né? E assim vai. E bem, o que nós entendemos por autoeducação? Então, nós dissemos que é uma espécie de estudo pessoal, mas não é qualquer estudo pessoal, mas é aquele estudo pessoal no qual o sujeito, respondo, isso daqui é o sujeito, cujo estudo ele parte do sujeito e termina no mesmo sujeito, ainda que no percurso envolva outros sujeitos. Por exemplo, os grandes mestres, os discípulos, nossos companheiros que nos ajudam e têm interesse pelo mesmo tema, né? Mas esses dois movimentos são importantes: o partir do sujeito e o terminar no sujeito, né? Essa é a grande essência da autoeducação. Dizendo de modo mais concreto, como é que a autoeducação parte do sujeito? Ela parte do sujeito, principalmente, se organizando ao redor das perguntas que esse sujeito tem, né? Dos temas que mais interessam a este sujeito, né? E como é que ela termina no sujeito, né? Ela termina no sujeito dando respostas que satisfaçam ao sujeito e não parando enquanto não encontrar essas respostas que lhe saciem de modo íntimo, né? E é muito curioso, né? Porque a autoeducação, na prática, ela sempre tende a constituir ciências novas, né? Porque, por exemplo, sujeitos diversos têm motivos diversos para estar estudando a mesma coisa, né? E, por exemplo, duas pessoas nunca estudam metafísica pelo mesmo motivo, mas têm razões inteiramente diversas, têm perguntas que ambicionam responder inteiramente distintas, né? E nessa mesma medida, até podem estar vendo, estar versando sobre a mesma ciência, mas sob aspectos tão diversos que quase que criam ciências diferentes, né? Isso dito no sentido mais poético do que estrito, né? E nós dissemos, isso é importante até por um certo, para regular a humildade da coisa, que se é verdade que o sujeito estuda aquilo que lhe interessa intimamente e chega às respostas que as quais ele anseia, não é verdade que ele faz isso sozinho. E no percurso é perfeitamente razoável que ele se deixe ensinar e colha da sabedoria do professor X, Y e Z que lhe pareceram muito sábios, né? Que no meio disso ele aceite a ajuda do amigo tal qual e que lhe apareceram e que entenderam a questão dele e que se dispuseram a conversar sobre aquilo, né? Mas, de novo, é sempre o sujeito que está manipulando todo o processo, né? É sempre o sujeito da autoeducação, sou sempre eu que estou guiando a caminhada, né? Ainda que auxiliado por outros também, né? Dito isso, um tema interessante, porque não é fonte de pouca confusão,
é distinguir autoeducação de autodidatismo, né? Porque não é trivial a diferença, né? Educação de autodidatismo. Existem algumas diferenças, né? A primeira delas é que a autoeducação ela é para todos, né? Não a principal diferença, mas talvez a mais notável. Ela é para todos. Enquanto o autodidatismo, ele de fato é uma espécie de dote, né? Ele é para alguns. De modo mais essencial, o que é autoeducação? Em que a autoeducação difere do autodidatismo? Justamente, se a gente recordar naquele esquema que fizemos agora há pouco, a autoeducação, ela parte de si, termina em si, mas perpassa por outros, né? O autodidatismo não. É claro, a gente sempre vai depender de outros, né? Mas o autodidatismo também faz o percurso intermediário por conta própria, né? Ele demanda menos auxílio externo no meio do caminho, né? E nesse sentido, ele parece ser mais solitário, né? E por isso mesmo acaba colhendo até menos frutos, né? Porque a coisa pode ser vista sob dois aspectos, né? Ou o autodidatismo ele é uma facilidade para aprender sozinho, ou ele é uma dificuldade para aprender com os outros, né? Ele tem essa dupla face, né? E se é verdade que o seu aspecto positivo pode render algum lucro, o negativo pode render alguma perda, né? Na medida em que poderia parecer um professor ao qual, se dessemos a nossa docilidade, nos ensinaria muita coisa, mas que o autodidata vai acabar perdendo esse benefício justamente por não conseguir fazer essa subordinação que é a própria do discípulo, né? Contudo, aos que querem se autoeducar, né, o autodidata ele é um certo modelo, na medida em que nele é muito clara essa autonomia dos estudos, né? Você vê um autodidata e você percebe que a mente humana é perfeitamente capaz de estruturar tudo o que faz segundo um princípio interior. E não precisa ficar colhendo toda hora de influências exteriores, né? Não precisa a todo momento de muletas. Talvez nós precisemos de mais muletas que o autodidata, né? Mas nunca vai ser uma dependência absoluta, e a presença, a existência de autodidatas mostra pra gente que no fundo, a educação humana ela foi feita para ser autoeducação, né? Vai dizer, mas então todo o estudo nós temos de fazer por esse sistema, que nós ainda vamos explicar mais como fazer nas próximas lições. Não existe margem para aprender em turmas ou em grupos de algum mestre, né? Eu acho que sim. Eu acho que a educação humana ela deve ser essencialmente autoeducação. O que é sim, justamente este meio do caminho são cursos e interesses mais pontuais que nós tenhamos e que nós podemos perfeitamente nos subordinar durante todo o trajeto desse aprendizado a uma turma, a um grupo, a um mestre, né? Agora que de modo geral a educação de um sujeito seja toda extrínseca, venha toda de fora, isso não é normal, né? Pode até se justificar por alguma anomalia, algum certo déficit de atenção ou de aprendizagem do sujeito, mas não é normal, né? E deve ser encarado como uma anomalia, né? E todos, antes de dizerem que se enquadram nesse aspecto daqueles que sempre precisam de ajuda externa, deveriam pelo menos tentar fazer um estudo fundado em si, né? Uma coisa muito mais eficaz, é uma coisa muito mais realizadora, né?
e que termina por fim, e nas próximas lições tentaremos dizer como isso acontece, com aquele outro grande dilema do tédio, né? Como deixar de ter tédio nos estudos, né? Um certo testemunho pessoal que eu dou é que, bem, eu também tenho alguma dificuldade com isso, né? Não é fácil você passar 2, 3 horas estudando e não se cansar, né? E, e eu digo da minha parte, né? Não posso afirmar de outros, né? É, mas, pelo menos nos meus estudos, quando eu me guio de fato por estudar aquilo que eu amo e entendendo a razão de ser de cada um daqueles processos e de cada uma daquelas etapas pelas quais eu estou passando, e penso na pergunta que eu estou tentando responder e nos progressos que já fiz naquela resposta, é sempre uma coisa extremamente motivadora e que quase que quebra aquelas escamas, aquela poeira, aquele mofo que vai se formando na alma e que dá o tédio, né? De tal forma que é perfeitamente possível, e hoje eu vejo na prática, você estudar 2, 3 horas sem se cansar interiormente, né? Exteriormente o corpo sempre se cansa, né? Precisa às vezes levantar da cadeira, movimentar um pouco as pernas, só que a autoeducação ela dá uma perpetuidade muito maior ao estudo, né? E melhor, sem fazer essa coisa parecer artificial. Pelo contrário, é uma resistência natural, simples que você tem, né? Sem você precisar ficar se forçando muito a estar ali, né? E quando você vai ver, passou 2, 3 horas e por estar fazendo, estudando, se dedicando àquilo que ama, realmente parece que o tempo quase que não passou.